Fala galera, de volta ao canal. Bom, nesse vídeo eu vou estar falando para vocês sobre uma coisa que eu gosto muito de fazer e que é o que eu venho dedicando nos últimos anos, que é estimativas de modelo, né? Modelos de regressão. O material base para essa aula é esse livro aqui, ó, de econometria do, do, do Woodridge. O último livro que foi lançado. E basicamente falando um pouco desse material, ele é um material que na verdade, utilizado talvez, a totalidade dos cursos de economia no Brasil e às vezes, arrisco dizer, até no mundo. Ele é um livro bem completo e além de ele trazer exercícios que você pode fazer no lápis, na caneta, você também pode fazer uma série de exercícios também no computador, no software que você prefira utilizar. E existe uma coisa bem legal nesse livro, é que existe todas as bases de dados que o autor utiliza para rodar os modelos e dar exemplo de como interpreta os modelos e como faz testes e tudo mais. Todas essas bases de dados estão disponíveis já internamente no R. Claro que você também tem uma alternativa de baixar esses dados a partir da editora do livro. Na introdução do livro tem onde você pode baixar esses materiais, mas também existe uma biblioteca, na verdade um pacote que você carrega no próprio R, que você já carrega todos os bancos de dados e assim você não tem o trabalho de ficar importando dado por dado, fazendo tratamento. Os dados já vêm tratados e o seu único trabalho, na verdade, é rodar os modelos de regressão e conferir os resultados. E uma coisa boa é que você, além de conferir os resultados com o do autor, você vai tendo também um contato bem direto com a interpretação dos modelos. Então, como se interpreta os modelos, as hipóteses, entre outros detalhes. Mas para não ficar muito longo, o objetivo dessa aula em específico é a gente estimar um primeiro modelo de regressão linear múltipla. Então, para esse exercício, nós vamos carregar o pacote do Woodridge, que é esse pacote aqui. A gente carrega ele, e também a biblioteca o pacote Stargaze para a gente conseguir esboçar a tabela do resultado da regressão, que é exatamente o que sai no resultado no livro. O exercício em questão, ele é do capítulo 3 desse livro que eu já mostrei para vocês, e é basicamente uma equação de salário-hora, de quanto a educação, por exemplo, influencia no salário médio dos trabalhadores. Então, basicamente, nós vamos carregar esses dois pacotes, depois a gente vai, dentro do pacote Woodridge, existe essa base, o EJ1, que é basicamente um conjunto de dados sobre salário-hora, educação, experiência, tempo de trabalho, né, naquela profissão, se a pessoa é preta, se a pessoa é branca, sexo, se ela é casada, entre outras variáveis. Para esse modelo em específico, nós vamos usar só 3 variáveis, que são as que estão sendo utilizadas no livro para rodar essa regressão. A ideia aqui não é nem mostrar se esse ajuste ele é bom ou não, porque isso seria uma aula de econometria para a gente falar sobre as hipóteses do modelo de MQO, que não é o caso aqui. A gente precisaria falar de endogeneidade, entre outros detalhes. A ideia aqui é só mostrar para vocês como se roda uma regressão e como você poderia, se você é um estudante de economia, praticar esses exercícios para conseguir reter melhor o conteúdo que é abordado em sala de aula, tá bom? Então, basicamente a gente tem aqui rodamos essa primeira linha, a gente pede as primeiras linhas do banco de dados que nós estamos carregando e depois a gente vai rodar o modelo propriamente falando. Então, para rodar o modelo propriamente falando, a gente vai primeiro definir o nosso y, né, nossa variável dependente. Aqui ela está na forma logarítmica, porque o livro está rodando ela exatamente na forma logarítmica, e a gente quer dar uma interpretação percentual de quanto essas variáveis aqui impactam em percentual o salário das pessoas de modo geral. Então, basicamente, nós estamos utilizando como variável explicativa os anos médios de educação, que estão aqui, ó. Essa pessoa, por exemplo, tem 11 anos de educação. A experiência, que também é teorizada pela economia como uma variável importante para explicar o salário-hora, ou o salário de uma forma geral, e o tempo que essa pessoa está empregada. Então, basicamente, essa aqui é a sintaxe que a gente utiliza para rodar esse tipo de regressão. A gente chama LN, que é a função Linear Model, abre o parênteses, coloca nosso y, né, a nossa variável dependente. Aqui eu estou colocando logaritmo. Se você quisesse rodar no nível, você
simplesmente removeria esses argumentos, tirava o parênteses, e aqui você coloca um tio, que é para dizer contra educação, experiência, tempo de trabalho naquele último emprego, e essas são as 3 variáveis explicativas, tá bom? E aí a gente coloca uma vírgula de argumento para inserir de onde a gente está puxando essas variáveis, que é do eixo 1, esse banco, beleza? A gente roda, damos o Ctrl Enter, agora a gente pode dar um summary, ou simplesmente a gente pode também criar uma tabela um pouquinho mais bonitinha. Então aqui a gente já rodou o nosso modelo e ele bate exatamente com os exemplos que estão, com os valores que estão no livro, né? Então basicamente é exatamente isso aqui, ó. Coeficiente da educação, sinalizando ali que a educação tem um retorno médio de 9,2% para cada ano de educação que esse trabalhador tem, supondo que a experiência e esse tempo de trabalho no último emprego estejam fixos, tá bom? Então, basicamente é isso. E a interpretação, como a gente conhece, é o famoso ceteris paribus, né? A gente supõe que uma variável, só uma variável varia, que é a famosa derivada parcial, para quem fez matemática, e a gente interpreta os coeficientes dessa forma. Aqui a gente também tem os valores de resíduos, né? As estatísticas descritivas dos resíduos desse modelo. Os asteriscos representam a significância estatística, portanto aqui 2 asteriscos significa que ele é significativo a 10%, não, a 5%. 3 asterisco é 1% e aqui 1 asterisco é significativo a 1%. E aqui também a gente tem o R quadrado, né? O R quadrado de 31,6%, o R ajustado de 31,21%, e a estatística F também, né? Sinalizando que o modelo é significativo também. Todos esses detalhes, pessoal, para quem já fez econometria, isso aqui é muito simples de fazer. Eu não vou dar uma aula de econometria, o objetivo não é esse, mas podemos futuramente pensar numa aula de econometria e explicar o passo a passo que vem a ser cada uma dessas coisas. Alternativamente, a gente pode rodar uma tabelinha com o pacote Stargaze que nós carregamos aqui e a gente chama essa função. E a gente, então, por exemplo, aqui só vai chamar o modelo e eu quero que tipo de tabela? Uma tabela textual. E quando a gente roda, o nosso gráfico vem assim, ó, mais organizadinho. Nossa tabela vem mais organizadinha, com o número de observações, o R quadrado, o R ajustado, o resíduo, estatística F, significativa 1%, e entre outros detalhes, tá bom, pessoal? Então, basicamente, esse é o primeiro vídeo de regressão. Eu espero trazer mais uma série de outros vídeos relacionados à regressão, avaliação de impacto, diff, entre outros detalhes futuramente, tá bom? No mais é isso, forte abraço e até uma próxima aula aí.